os olhos. Tem, eu não sei. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Solicito aos vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 1, verso 1 em diante, nos diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para atender às palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 13 de março de 2018, expediente. Projeto de resolução número 03/18, de autoria da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Requerimento número 67/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimento número 68/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Projeto de lei do Legislativo PL 10/18, de autoria do vereador Alisson Pires. Indicações número 159 e 160/18, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 161/18, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento número 69/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações número 162, 163, 164 e 165/18, todas de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações número 166, 167, 168, 169/18, todas de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Indicações número 170/18 e 171, ambas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Criciúma, Santa Catarina, 13 de março de 2018. Senhor vice-presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Senhoria para justificar a ausência do senhor presidente, vereador Júlio Colombo, na sessão ordinária que se realizará nessa data, tendo em vista que estará representando essa Casa Legislativa em reunião com o prefeito municipal e a secretária de Saúde, a acontecer na subprefeitura do Rio Maina, sobre a saúde do município de Criciúma. Atenciosamente, Edson Peruc, chefe de gabinete. Ofício número 2/18, Criciúma, 13 de março de 2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Alisson José Pires na sessão ordinária do dia 13 de março do ano corrente, em razão de fazer-se presente em audiência pública no loteamento Jardim IP, bairro Laranjinha, conforme o artigo 85, parágrafo único do regimento interno. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração, distinto apreço, atenciosamente, Silvana Regina, assessora parlamentar. Criciúma, 6 de março de 2018, ofício número 138 de 2018. Excelentíssimo senhor doutor, procurador do Ministério do Trabalho, senhor Bruno Martins Mano Teixeira. Excelentíssimo senhor doutor, cumprimentando cordialmente, considerando a desocupação do imóvel onde funcionava o Ministério Público do Trabalho e o fato de que for informado que não existe plano para a ocupação do imóvel matriculado sobre o número 74.414, doado em 2007 pelo município de Criciúma ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, solicitar análise e o deferimento por Vossa Senhoria da cessão de uso gratuito ao município de Criciúma de tal imóvel. Naquele local serão alocados as instalações da Câmara de Vereadores do município de Criciúma, uma vez que em nossa cidade este órgão não possui sede própria. Certos do acolhimento do pedido, reiteramos protesto de estima e apreço. Atenciosamente, prefeito municipal Clésio Salvário
e o doutor Bruno Martins Mano Teixeira como recebido em 13 de março de 2018. Era isso, presidente. Bom, antes de mais nada, gostaria de saudar a todos os presentes, saudar o presidente da Advisul, Valentim Nese, saudar o Bruno, o Daniel, todos que fazem parte da equipe do SER da Unesc. E terminado o expediente, nós passaremos à tribuna livre e fará uso da tribuna livre desta noite, conforme solicitada pelo vereador Daniel Freitas, o Centro Especializado em Reabilitação SER Unesc, representado pela senhora Lisiane Tuon, coordenadora, que explanará acerca das atividades realizadas. Dessa forma, gostaríamos de convidá-la para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Seja muito bem-vinda, Lisiane Tuon, e todos os convidados. Antes de mais nada, de passar a palavra, gostaria de agradecer a recepção que tive na Unesc, onde vocês tiveram a paciência de nos mostrar tudo o que realizam nesta importante instituição. E agradecer à Câmara de Vereadores por abrir esse espaço, transmitindo ao vivo pela internet, pelo Facebook e também pela TV Cidadã, para que todos conheçam o trabalho que lá é realizado. Então, desta forma, vocês têm 30 minutos a partir de agora e a palavra está aberta. Fique à vontade. Aqui, acho que está aberto. Bom, boa noite aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Queria dar boa noite aqui ao Daniel e ao Bruno, que estão aqui. O resto da equipe está se deslocando da Unesc para cá, que essa hora é um horário de trânsito. Que bom poder falar um pouquinho o que a gente faz dentro das clínicas integradas, além dos nossos atendimentos dos cursos da área da saúde, né? Então, assim, o que é esse centro de reabilitação, né? SER 2 Unesc. Então, hoje a nossa região, e assim como é o Brasil, nós temos mais ou menos 21% da nossa população do estado de Santa Catarina, segundo o último IBGE de 2010, com algum tipo de deficiência. Então, nós temos cada vez mais um aumento, né, das pessoas com deficiência, seja elas na área motora, principalmente pelas questões de acidente de carro, as questões do AVC, traumatismo craniano, né, do famoso derrame, que isso cada vez mais temos mais. Eu estou um pouco até impressionada nos últimos tempos com a quantidade de amputados que nós estamos. Nós estamos mais ou menos hoje em torno de 31 pessoas com amputações dos membros, decorrente muitas vezes de diabetes, né? Então, nós temos uma realidade que muitas vezes vocês aqui não sabem, né? Tirando as crianças ainda que nascem com deficiência, as pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva. Então, nós temos hoje uma realidade dentro da nossa região de Criciúma muito forte com a questão da pessoa com deficiência, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, agradecer o espaço, né, até para vocês estarem contribuindo com a gente e falar um pouquinho mais dessa questão, dessa temática, né? Então, nós temos esse centro especializado desde 2013, dentro da Unesc. Ele veio de uma política do governo federal, ele vem pactuado junto com os 27 municípios, ele é referência para todos os nossos municípios da ANREC e da MESC, né, desde 2013. Nós atendemos no SER Unesc 2 tipos de deficiência especificamente, as deficiências motoras e a deficiência intelectual, onde a gente é uma ponta com a questão, principalmente com as secretarias de educação do nosso município, a questão da deficiência intelectual, que tem muito, laudo do segundo professor, que é uma necessidade, né? Então, assim, esse é o que a gente visa fazer dentro lá. É importante falar que esse centro ele é uma referência mais macro-regional, o atendimento dele é pelo SUS, né? Então, ele é totalmente SUS, então as pessoas podem procurar os serviços através das suas unidades de saúde, fazer os agendamentos através das centrais de regulação do município de Criciúma, que é o nosso município sede da região.
Ele fica localizado lá atrás nas clínicas integradas. Nós contamos com uma equipe grande. Nós temos a coordenadora, que sou eu. Nós temos enfermeiro, nós temos pacientes que nós temos enfermeiro especializado em ostomia, que são aquelas bolsas, eu acho que vocês sabem. Então ele também, nós atendemos dos 27 municípios. Nós contamos hoje com 4, indo para 5 fisioterapeutas, porque a demanda de sequelas motoras, amputações, lesões medulares, tetraplegia, que é do pescoço para baixo, paraplegia, é imensa, assim. Geralmente os pacientes têm alta do Hospital São José, do Hospital Regional de Aranguá, que são os hospitais maiores, e são encaminhados para o Ser Unesc. Então, lá nós tentamos fazer com uma equipe multiprofissional de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médico ortopedista, que trabalha lá também o doutor Beirão, nosso médico neurologista, o doutor Heraldo. Nós temos psicólogas, terapeutas ocupacionais, assistente social, pedagoga, cirurgião dentista, farmacêuticos. Hoje nós temos até professor de música, né, para essas pessoas. Então, lá hoje nós temos uma equipe multiprofissional. A ideia nossa é fazer um programa de reabilitação, porque essas pessoas muitas vezes têm a sua vida estão em andamento, em curso, que nem nós. Em um determinado momento elas têm um acidente de carro ou uma sequela pós-diabetes, ou um AVC, traumatismo craniano, sequelas de moto, essas estatísticas que a gente vê na televisão, essas todas estão aqui na nossa porta, né? Então, isso acontece diariamente. E o que mais chama a atenção nossa são a média de idade das pessoas. Muitas vezes a gente acha que isso é coisas de pessoas de 90 anos, né, 80 anos. O ano passado eu fiz um levantamento da média de idade dos pacientes que tiveram o derrame e o AVC. A média de idade deu em torno de 58 anos. Então, são pessoas jovens, né, considerados jovens. Então, a ideia... E outra coisa que tinha muito, incidência muito forte em homens só. Hoje já tem muitas mulheres, né? Então, a gente já começa a ver um perfil modificado, né? Então, nós vamos tendo... Oi? 58, mas é novo, né? Hoje, com a sobrevida que se tem. Então, assim, nós atendemos essas patologias. Uma outra parte que o Ser Unesc faz é ajudar no fechamento de diagnóstico, que muitas vezes a gente vê as pessoas com doenças raras, esclerose múltiplas, distrofias musculares, doenças graves, que muitas vezes elas ficam perdidas na rede, não sabem para onde ir. Então, quando elas vão para o Ser, a gente também ajuda muito no fechamento de diagnóstico de várias patologias que tem. A gente faz um encaminhamento direto para o Hospital Joana de Guzmão, nos casos das crianças, né? No fechamento diagnóstico, ou para centros mais especializados, que a gente tem uma certa dificuldade de atendimento, tá? Então, assim, nós também atendemos, fechamos diagnóstico, principalmente da questão do autismo, das escolas. Então, nós temos encaminhamentos dos 27 municípios das crianças para fechamento de deficiência intelectual, e desde distúrbio de ensino e aprendizagem, todas as dificuldades. Então, nós também hoje somos uma ponta muito importante com a Secretaria de Educação. Então, nós trabalhamos muito com a saúde, assistência social e educação, né? Além desse aspecto da saúde. O que eu queria chamar um pouquinho a atenção para vocês, o que a gente tenta fazer no Ser, além daquilo que a gente vai entrar um pouquinho na questão da acessibilidade. Essas pessoas chegam lá, elas precisam se adaptar na nova realidade, né? Então, elas precisam ter um novo olhar do novo paradigma de vida delas. Então, muitas vezes a gente faz um programa de reabilitação para elas, e dentro desse programa de reabilitação a gente leva elas para inserções externas. Eles vão no shopping, vão no cinema, que faz parte, né, do processo de reabilitação. E é muito importante, com os senhores vereadores já pedindo, que sempre que vocês puderem olhar pela acessibilidade das nossas praças, das nossas calçadas. Eu já fiz esse exercício uma vez, de sentar numa cadeira de roda e tentar andar na rua. Então, eu acho que esse é um exercício que eu acho que quase todas as pessoas deveriam fazer, ou botar uma venda. Como é que uma pessoa cega, que foi o que aconteceu hoje, quando eu vim encaminhando aqui com o senhor, que ele gostaria muito de também ter o uso da palavra aqui,
da Divisul, ele estava comentando sobre isso, a dificuldade que nós temos ainda, né? Nós temos a dificuldade, que eu estava falando até para o Daniel no dia que ele foi falar lá, a questão dos estacionamentos, das vagas da pessoa com deficiência. Eu levo as minhas filhas todo dia nos colégios e vejo a falta de respeito que isso tem. Então, quando a gente anda na praça, anda no centro, eu que trabalho com muitas pessoas com deficiência, eu me pergunto onde essas pessoas estão. Essas pessoas ficam em casa, porque ainda elas não se sentem convidadas, ou elas ainda não se sentem potentes para andar na cidade, para ir no shopping, né, para andar na praça. Então, nós precisamos cada vez mais pensar. As escolas, muitas vezes, não têm acessibilidade necessária, não têm infraestrutura. Então, nós precisamos pensar, porque esse público existe, eles têm muitas pessoas. Nós também fizemos muitas ações de palestras nos outros municípios, dentro das escolas, então a gente também acaba fazendo muitas capacitações, a gente faz, às vezes, núcleos de convivência dentro da Unesc. Esse rapaz que está aqui, ele é um aluno nosso de Educação Física da Unesc, estava saindo da Unesc para ir para Içara, teve um acidente de moto e ficou paraplégico. Então, essa é as nossas histórias de rotina de serviço, né, que acontece muito. Pessoas aposentadas, igual tinha um senhor lá, e aí ele teve um problema vascular e teve amputação das 2 pernas. Então, nós temos problemas, né, nessas. Então, a gente tenta fazer junto muitas ações, desde tecnologias de tratamento. A gente tem uma equipe especializada hoje nisso, com especialização na área. Nós temos médicos responsáveis também, que é o Dr. Beirão e o Dr. Heraldo, que é neurologista, e o Dr. Marcelo Beirão, que é médico ortopedista do SER, né, que nós fizemos esses atendimentos. Então, a gente, além dessas ações que nós fizemos, nós também fizemos muita pesquisa. Nós agora ganhamos, junto com o Ministério da Saúde, uma pós-graduação à distância. Eu já vou falar um pouquinho também dos nossos números, porque a gente também vê que é muito importante a gente capacitar os profissionais da área da saúde, e quanto mais capacitações nós tivermos em todas as áreas, melhor, né? Porque ainda a gente vê um certo desconhecimento sobre a questão da pessoa com deficiência em todos os ambientes que a gente vai. As pessoas, às vezes, não é por mal, mas elas não sabem como lidar, como ajudar, como fazer. Então, nós precisamos ter mais esclarecimento com isso. Nós vamos ter uma pós-graduação à distância. A Unesc também, através do Ser Unesc, a gente tem várias parcerias com a Federação Estadual das APAES. Nós fizemos muitas capacitações junto com ele a nível de Estado, e agora a gente vai fazer uma pós-graduação conjunta com a Federação das APAES. Então, o Ser Unesc, além dos atendimentos, a gente faz toda a parte de capacitação de nível estadual. Hoje nós tivemos a presença do Estado dentro do Ser Unesc, porque nós somos uma referência em nível de Estado, e assim como nós somos uma referência em nível de Ministério da Saúde, pelos trabalhos desenvolvidos que a gente tem aqui na nossa instituição. Só para vocês terem uma noção do número de atendimentos e a evolução do número de atendimentos que nós fizemos de 2014, 2015, claro que a diminuição e o aumento vai sendo proporcional com que o serviço fica conhecido, porque as pessoas com deficiência, elas sempre existiram, vai aumentando uma certa demanda, mas com o tempo do serviço sendo conhecido, e por isso que a gente gosta de divulgar, porque as pessoas, a gente sabe que tem necessidade, que essas pessoas, elas estão em alguns espaços precisando de atendimento. Uma das coisas que nós fizemos bastante no SER é trabalhar a questão dos pacientes agudos. Isso é toda a diferença, né? Então, eu aproveito esse espaço aqui para as pessoas, para as crianças, para fechar o diagnóstico. Quanto antes nós fecharmos o diagnóstico, melhor para a recuperação. As pessoas que estão no hospital e precisam, se elas tiverem acesso direto a um centro de reabilitação, é melhor para a recuperação delas. Isso dá muita diferença na funcionalidade, na vida delas. Então, esses espaços são importantes.
Então, 2017, nós fechamos com 20 mil atendimentos. 2018, nós já tivemos 2 mil atendimentos. Nós já realizamos no Serunesc em torno de 54 mil atendimentos nesse período. Isso nos dá uma média de 700 pessoas por mês, dos 27 municípios, que em algum momento, ou em grupo ou em forma individualizada, nós atendemos. E nós temos hoje uma fila de espera. Temos sempre no começo do ano, em razão do início das escolas. Geralmente, nós iniciamos o trabalho bem no começo de janeiro, ali 3 de janeiro, 2 de janeiro, porque nos feriados de final de ano nós temos muito acidentes. Então, eu sei, geralmente, que no começo do ano, 3 de janeiro, se vocês forem lá no centro de reabilitação, ele vai estar lotado. Porque nesse período de festas, a gente tem muitos acidentes de carro, as pessoas acabam excedendo um pouco nas bebidas, então acabam tendo na velocidade e tudo mais. Então, nesses períodos, a gente acaba atendendo. Nós fechamos apenas um recesso no final do ano. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 19 horas. Atendendo toda essa demanda da região. Esses pacientes ficam no SER, no máximo, um período de 1 ano. Por que um período de 1 ano? Porque os principais centros de referência, eu tive a oportunidade de conhecer os principais no país, que é a rede Luci Montori em São Paulo, Sara Kubitschek em Brasília, em São Paulo a ACD, que também atende adulto e criança. Esse centro de reabilitação, muitas vezes, as pessoas ficam por um determinado período, tu faz todo o programa de reabilitação delas e depois tu encaminha ela para o município de origem dela. Né? Então, isso a gente acaba fazendo esse encaminhamento com as pessoas aqui da nossa região, que são os 27 municípios. Né? Então, a gente vem gente de Passo de Torres, Trembé do Sul, Jacinto Machado, Ermo. Então, o nosso pessoal de toda a região carbonífera, da região do Extremo Sul, então nós somos referência para esses 27 municípios nessa demanda. Então, os municípios, o que eles nos dão, eles acabam fazendo o transporte fora do domicílio, o TFD. Nós ganhamos do governo federal, quem repassa o dinheiro para nós, que é o nosso grande parceiro, o município de Criciúma, e nós ganhamos por mês R$140 mil, que é o custeio que nós conseguimos praticamente pagar a equipe. Se não fosse a Unesc, né, ceder o espaço e ter a vontade de alocar um centro desse de referência, se vocês fizerem um cálculo de quanto custa os profissionais, vocês vão ver que praticamente a gente paga, e o que a gente faz muito, e que eu acabo fazendo muito, eu escrevo muito projeto, faço muita captação de recursos para a gente fazer a aquisição de novos equipamentos, de novos materiais, né, de capacitações para a região. Então, essa pós-graduação é o segundo projeto que eu ganho do Ministério da Saúde, de um projeto que eu escrevi, para beneficiar. Essa pós-graduação a gente pensa em beneficiar mais ou menos de 400 a 500 pessoas da área da saúde com essa pós-graduação da região, e cada vez que a gente dá formação, a gente sabe que quanto mais profissionais qualificados nós tivermos, melhor vai ser o retorno para esses pacientes, né, para esses indivíduos. Né? Então, essa é realmente uma necessidade. Eu vou deixar também aberto aqui para os senhores vereadores, para às vezes tem uma dúvida, alguma questão que eu esqueci de falar. Mas, assim, nós temos isso aqui dentro da Unesc, vem de uma política do governo federal, né, com o repasse de recurso financeiro, município, vem governo federal, município, que nos repassa todo mês para a Unesc, onde esse recurso é destinado exclusivamente para o SER. Para nós atendermos, a equipe chegou quase toda, os que puderam vir estão ali, toda a nossa equipe, o nosso dentista, fisioterapeutas. Então, parte da nossa equipe, hoje nós já estamos com uma equipe de 21 pessoas, então é uma demanda que se tem, mas a nossa preocupação sempre não é quando ele está no centro de reabilitação, né? É quando ele vai para casa.
E eu acho que uma das coisas diferencial também que o nosso ser faz é visitar a casa de todos os pacientes. Todos os pacientes que vão para o ser, nós vamos na casa deles. Porque uma coisa é eles ir na clínica lá da Unesc e nós fizemos o atendimento. Outra coisa, qual é a comunidade que ele vive, como é que é a vida dele dentro da casa dele, como é que é a relação dele com família. E uma outra coisa que nós nos preocupamos também muito é dar um atendimento e uma conversa com a família, né? Então, a gente faz grupo com a família, orienta, muitas vezes, a mulher não sabe como lidar com o marido agora com uma deficiência, um marido que tem a esposa, os filhos. Então, a gente também faz um atendimento e grupos com a família, e a gente acaba indo também na casa das pessoas para entender um pouco como é que é o meio em que ela vive, a comunidade que ela está inserida, né? E a gente hoje vê uma necessidade dessas pessoas na hora que elas têm alta. Hoje a gente já começou um projeto com eles de voz, né? Que é um coral. A gente já tem um pequeno coral que é o Coral Ser Unesc. Esse Coral Ser Unesc já está vindo bastante ativos, porque muitas pessoas cantavam na igreja. A gente teve até um senhor que cantava numa banda aqui de Criciúma, acho que era a banda Dallas, se eu não me engano, a banda Dallas, antiga, tinha um dos vocalistas da banda Dallas, que teve um AVC, e aí quando ele começou a cantar, ele ficou muito feliz. A gente acaba usando a estrutura da instituição também, que isso é muito bom. A gente tem uma parte, oficinas de arte, de argila, que se faz. Muitas vezes, quando é necessário, a gente encaminha para a questão do esporte, porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela precisa se reinserir de novo na comunidade, né? Então, a gente acaba fazendo outras atividades nesse ponto. Então, eu vou deixar um pouquinho, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas. Vereador Daniel Freitas, o senhor dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de ceder o meu tempo do horário político para que pudesse falar os meus 3 minutos e meio aqui dessa tribuna. Inicialmente, saudar a toda a equipe do SER que completa o plenário dessa Câmara de Vereadores. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela recepção que nos fizeram naquele dia, onde eu pude perceber esse importante trabalho, Lisiane, que vocês realizam. E não é à toa que na noite de hoje a Câmara de Vereadores recebe a equipe do SER aqui para a explanação desse trabalho todo que é desenvolvido e que muitos, né, dos munícipes não conhecem e não sabem da importância do que lá é tratado e é realizado. E aquela visita, para mim, foi muito esclarecedora e, ao mesmo tempo, de muita relevância e importância para que a gente trouxesse na noite de hoje para a Câmara de Vereadores de Criciúma, porque nós temos uma legislação vigente e cabe aos vereadores fiscalizar se essa legislação vem sendo cumprida de maneira integral. E a própria Lisiane colocou o exercício feito, né, em se colocar no papel dessas pessoas que, por um acaso ou por outro, acabaram sofrendo e sofrem deficiências, e andar pela cidade ou mesmo entrar nessa casa legislativa é praticamente impossível. Um cadeirante hoje não tem condições de estar aqui, nesse local, que é a Casa do Povo. Então, a gente tem que começar a pensar na acessibilidade de uma maneira geral, e cabe a cada um de nós, vereadores da cidade, insistir, fiscalizar, estar em cima dessas ações. Naquele dia, nós colocamos algumas questões, como a adaptação das plataformas dos ônibus, né, degraus. Os ônibus são altos demais, e muitos dos pacientes, eles vêm com esse transporte. Outro caso que me deixou perplexo foi a questão de que o Poder Executivo é responsável na busca desses pacientes em domicílio, e muitos deles, hoje, naquele dia, acho que teriam 7 atendimentos, o Bruno pode até me lembrar melhor, eu acho que 4, né, Bruno, faltaram porque o Poder Executivo não passou para buscar. O carro da Prefeitura vem tendo essa falha frequente, de acordo com essa equipe, na busca desses pacientes. Ou seja, o resultado fica prejudicado por conta
dessa falta de atenção do poder público nesse trabalho tão importante que lá é desenvolvido. Então, Lise, de antemão, quero agradecer aqui a essa explanação, o atendimento que vocês fazem lá realmente é excepcional, basta o município valorizar, e a Câmara de Vereadores está aqui com esse objetivo, para que todos conheçam através das redes sociais e a transmissão da TV Cidadã, esse importante trabalho que lá é desenvolvido. Nós temos ainda 10 minutos e 50 segundos para que os demais vereadores, se assim desejarem, façam seus questionamentos aqui dessa tribuna e a Lisiane nos responda. Muito obrigado e parabéns a cada um de vocês. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre, você dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, membro da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, quero, sem dúvida nenhuma, parabenizar a senhora, a Lisiane, toda a sua equipe, né, por esse excelente trabalho que vem desenvolvendo, e a gente observa, pelo seu relato, a demanda parece que vai aumentando a cada ano. E eu tenho apenas 2 perguntas. A primeira está relacionada quando as pessoas, aonde elas têm que irem, se vão na unidade em cada bairro, né, ou direto na Unesc. Outra pergunta seria, quantas pessoas ainda elas estão nessa lista de espera? Seria essas minhas 2 perguntas em relação. Mas, novamente, parabenizo você e toda a equipe aí pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo. A questão do carro, até depois a gente conversou com a secretária municipal que nos deu atenção, e aí essa questão do carro até a gente conseguiu amenizar agora, que às vezes acabam tendo muitas pessoas, e aí na próxima semana a gente teve contato com ela, e a central de carros ali também já deu uma organizada para nós na vinda desses pacientes até a instituição. Essa questão do ônibus é fundamental. Quanto mais transporte públicos acessíveis nós tivermos, melhor para a população, né? Isso é fundamental. Isso diminuiria, inclusive, a questão da prefeitura e buscar essas pessoas na casa, né? Se tivéssemos transportes públicos mais acessível. Sobre o acesso, todas as pessoas que têm indicação para ir para o Ser Unesc, elas devem procurar a sua unidade básica de saúde dos 27 municípios da ANREC e da MESC. Através dessas unidades básicas de saúde, a gente fala em saúde que a nossa porta é fechada, o acesso é regulado. Então, se vocês ligarem para mim e pedir um agendamento, tirando o caso desses pacientes de alta hospitalar que o médico encaminha direto, e nós fizemos um acordo regional para esses pacientes não ficarem muito tempo, que são casos muito agudos, que eles têm alta do hospital e vão direto para um centro de reabilitação. Os demais casos, eles procuram a sua unidade básica de saúde do seu município, dos 27 municípios da ANREC e da MESC, pedem agendamento para o Ser Unesc. O município vai centralizar tudo dentro da nossa central de regulação do município de Criciúma, e aí nós abrimos as agendas dentro do Ser Unesc, e aí são chamados esses pacientes, tá? Isso é uma dinâmica que vem. A nossa fila, nesse momento, são de 10 pessoas na parte motora, né? Mas eu conversei com a nossa reitora ontem, então nós já vamos contratar agora mais, nós vamos otimizar mais um fisioterapeuta da nossa equipe, para que eu acredito que essa semana nós já chamamos mais 3 e aí nós finalizamos. Essa questão da fila, realmente, principalmente com pessoa com deficiência, eu olho ela todos os dias e eu não posso ver, eu fico um pouco estressada com alguém na fila, principalmente nessa questão de deficiência, porque a gente sabe que um tempo, um dia, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer, já trabalhei em outras instâncias públicas e a impotência de tudo, ver uma série de pessoas na fila é algo que deixa a gente muito triste, frustrado. Então, ali a gente acaba controlando e as pessoas vão sendo chamadas, vão tendo alta, a gente organiza, chama a equipe, a gente tem reunião de equipe, otimiza e vai acabando tendo demanda, a gente pede ajuda dos cursos e assim nós vamos otimizando, tá? Então, acho que seriam essas 2 questões. Nós temos 10 minutos ainda restantes, se algum vereador quiser se manifestar. Vereador João Batista Belloli.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Lise, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Só queria fazer uma pergunta. Esses deficientes, a maioria são permanentes? Ele continua quanto tempo? Quanto tempo ele fica dentro da universidade fazendo esse tratamento? Porque tem a fila, né, de espera, como tu falou. Sim. Tem um período que eles ficam lá, tem outros que ficam lá vários anos. Como é que funciona isso, assim, para a gente poder entender um pouquinho? Tá, na realidade, quando tu vai para o Ser Unesc, geralmente ele fica um período de máximo de 1 ano. Da onde que nós tiramos disso, assim? Por que isso? Porque nós tiramos das diretrizes nacional do governo federal, do Ministério da Saúde, que não tem as diretrizes. Qual é o período, quais são os períodos? De 3 meses, 6 meses e 12 meses. Geralmente, a própria equipe, junto com os médicos e a nossa equipe técnica, vê qual é o caso, né? E claro que não é 12 meses, dependendo da necessidade, vai até um pouquinho mais. E aí, então, esses pacientes ficam por esse período. Geralmente, depois, o que a gente faz? A gente faz uma nota de alta. Muitos casos deles acabam indo para a clínica, para o curso de fisioterapia da própria Unesc, tá? Ou a gente encaminha para os serviços de fisioterapia dos municípios, dependendo se precisa de fisioterapia, se precisa de um outro atendimento. Geralmente a equipe acaba dialogando, conversando com a outra equipe, fazendo o encaminhamento dos municípios de origem para esse paciente ficar com continuidade dentro do atendimento que for necessário. Olha, só mais uma pergunta. Você falou que o atendimento lá é SUS. SUS. E provavelmente, então é uma verba do governo federal. Isso. Como é o município a gestão plena, esse recurso ele vai para a prefeitura, é a prefeitura que encaminha para o SER ou vem diretamente do governo federal? E esse recurso de 100 e poucos mil reais que você falou da prefeitura, é exclusivamente do município ou é do governo federal? Não, esse dinheiro é do governo federal. Ele vem 140 mil mês, que é pactuado do governo federal, e aí o governo federal encaminha para o município, porque a Unesc é uma instituição filantrópica, então, geralmente, nós recebemos via município de Criciúma. E o que a gente presta de conta para esses municípios, né? Porque, assim, nós recebemos dinheiro público, o que é a nossa prestação de conta? É a produção. Então, como é dinheiro de custeio, a gente manda todos os meses a produção. Por isso que, de todas as pessoas com cartão SUS, a gente encaminha para o município de Criciúma, que encaminha para o governo federal. Então, 120 mil é do governo federal. Governo federal. Então, o convênio do município é somente o repasse de dinheiro. Exatamente. O convênio do município Não. recurso do município. Não. Na realidade, quem que deveria contribuir mais com o vereador, quem deveria até contribuir mais com a rede da pessoa com deficiência seria o governo do estado. Se tem alguma falha no estado de Santa Catarina que não contribui com a rede da pessoa com deficiência, é muito mais com o governo do estado. Por que nós não atendemos tanto criança, né? Porque nós temos uma parceria muito forte com a rede da PAI, porque também é importante a gente trabalhar em rede, em pontos de atenção. Então, sempre que a gente quer, que é tão falado na saúde, a questão da vocação dos serviços, os serviços não podem duplicar as suas funções, né? Então, é importante que cada serviço tenha a sua vocação. Nós somos vocacionados na questão das deficiências e mais em pacientes agudos, que como eu convivo com isso há mais de 20 anos, faz 18 anos que eu trabalho na Unesc, né, a minha área sempre foi essa parte, então a gente sabe que quantos pacientes eu conheci, quantas pessoas que tinham que sair daqui ou ir só para Brasília ou ir toda semana para Florianópolis e voltar, e nós não tínhamos um atendimento aqui, porque as APAES, elas fazem um belíssimo trabalho, mas é num perfil de população. Então, o nosso ser ele é vocacionado nessas pessoas onde, na nossa região, não tinham assistência. E a parceria que nós temos com a deficiência intelectual, que todas as APAES trabalham com o SUS, também na questão da deficiência intelectual, é muito mais de auxiliar as APAES na questão dos fechamentos do diagnóstico. Até nós tivemos essa equipe de Florianópolis que veio nos visitar, do governo do estado, do Centro de Reabilitação de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, veio nos visitar justamente por isso. Assim, nós trabalhamos aqui hoje de forma regional como se fosse uma rede, com os pontos de apoio, um serviço auxiliando o outro, né? Que eu acho que é isso que nós precisamos cada vez mais fortalecer os serviços que nós temos na região. Lise, mais um detalhe, nós sabemos que Criciúma é um polo
né, um polo, assim como a Unesc também, recebe pessoas de toda a região. Qual o percentual dos pacientes que são de Criciúma? A maioria. Eu vou dizer que mais ou menos aí uns 50%, mais ou menos, é do município de Criciúma. Sim, hoje nós somos o maior município, o maior aporte populacional, então nós temos o maior contingente de pessoas, né? Vereador, peço para que use a tribuna para que fique gravado na noite de hoje. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Lise, uma pergunta aqui também. Sim. Os outros municípios, esse custeio deles, também passa o recurso para a Unesc? Não, não temos recurso de outros municípios. Nosso recurso é só do governo federal. A contrapartida de todos os municípios é trazer os pacientes até o serviço. Tá bom, obrigado. Nós temos ainda 3 minutos e meio. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, eu entrego a palavra a você, Lise, para as considerações finais. Tá bom. Bom, agradecer mais uma vez o espaço. Quem quiser conhecer o Ser Unesc, fiquem à disposição. Estamos lá de segunda a sexta, né? Então, é um serviço que é da região, é de vocês, é da população, né? Estamos de portas abertas e sempre que tiverem e gostariam que vocês observassem mais os espaços públicos, ambiente de ônibus e tudo aquilo que pode contribuir com a pessoa com deficiência. Se precisarem de alguma sugestão, nós temos uma equipe técnica qualificada que podem também estar auxiliando em todos os encaminhamentos ou discussões que vocês querem dar aqui nessa casa, tá? E agradecer. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Daniel. Bom, nós agradecemos a sua presença, assim como de toda a equipe. Foi de grande valia para a noite de hoje esses esclarecimentos aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para nos despedirmos da nossa convidada. Reaberto os trabalhos, gostaria, antes de darmos continuidade, fazer um lembrete a todos os vereadores.
e ao público que amanhã, quarta-feira, dia 14 de março, às 19 horas, no Salão da Igreja do bairro Vila Selinger, será realizada a audiência pública de iniciativa do vereador Zairo Casagrande, com o objetivo de discutir acerca da alteração de perímetro do bairro Vila Selinger, assim como dos bairros circunvizinhos. E questão de ordem cedida ao vereador pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, solicito, dada a necessidade de apreciação urgente, a dispensa de pareceres e a inclusão na pauta dessa sessão do projeto de resolução PR 02/18, que altera dispositivos que institui o projeto Câmara Mirim, a fim de dar sequência ao cronograma das eleições esse ano, até porque as inscrições terão início no dia 15 de março e as eleições no dia 18 a 20 de abril. Era isso, presidente. Está em votação o pedido do vereador pastor Jair Alexandre. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Inclusão. Está em votação a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para solicitar a retirada do PE, de tramitação do PE 8 de 2018. Atendido de plano, vereador. Então, terminado a tribuna livre, passamos ao horário político. Inscrito pela ordem, vereador Mírida D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha esta noite, especialmente a todos pelas redes sociais. Eu também, comungando as ideias também do vereador Júlio Kaminski e o vereador também Ademir, das últimas sessões, onde que temos que acompanhar os projetos de lei que foram aprovados em 2017 para que o Executivo dê andamento desse projeto de lei. E onde tive a felicidade, vereadores, escutando o Jornal do Almoço, e vi 2 projetos de autoria deste vereador, o governo do município colocando em prática. A Anne, na entrevista dela no Jornal do Almoço, ontem, colocando uma dela, a medida compensatória, danos ambientais, que quando eu apresentei o projeto dessa Câmara, apresentando o plantio de árvores frutíferas. E ontem, como ele iniciou no colégio Caetano Ronque, no bairro San Defende, um trabalho junto às crianças, onde vão ser contempladas 52 escolas do município de Criciúma, dos alunos da 4ª série, de 9 a 11 anos, onde poderão depois eles exercer essa função, fazer o plantio e preservar o meio ambiente. O outro projeto também, o Amigo do Meio Ambiente, que apresentei nessa casa, na preservação das nascentes desse município, onde vão ser contemplados agora com esse projeto. Aproximadamente 2.000 crianças no município de Criciúma vão estar instruídas para fazer o acompanhamento e plantio dessas árvores nessas áreas degradadas. Então, dessa forma, fico muito feliz de ver um projeto já encaminhado no ano de 2017, em 2 projetos, e poder o governo dar continuidade, e fico feliz dessa forma, venho compartilhar desse momento com os demais vereadores, e dizer que é uma semente que estão plantando, que possa, no futuro, gerar também o reconhecimento de mais autoridades no município. Obrigado e boa noite a todos. Gostaria, antes de passar a palavra ao vereador Aldinei Potelec, de saudar a presença do senhor presidente da Sociedade Recreativa Mamptuba, o Edésio. Seja bem-vindo, Edésio, a todos que representam o Mamptuba nesta noite. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec declina. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires ausente. Vereador Dailton Feuser declina. Vereadora Giovana Zanetti. Vereador Júlio Kaminski. Vereador Moacir da Jora ausente. Vereadora Camila do Nascimento declina. Vereador Salésio Lima. Vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Está preparado? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras e público presente, aqueles que nos acompanham pela rede social.
Eu gostaria de fazer uma rápida reflexão, até para pegar o gancho de ontem, onde vários vereadores delimitaram muito bem e falaram muito bem sobre o papel do vereador quanto à fiscalização. Agora, o próprio vereador Miri, de projetos que nós aprovamos no ano passado, mas precisamos, durante este ano, verificar se aquilo que nós aprovamos, e inclusive no final da sessão vamos ter uma votação exatamente com esse sentido. Aquilo que nós aprovamos o ano passado, se está sendo aplicado ou não. Então, se isso é fiscalizar, eu acredito que isso seja a missão do vereador. A sessão de ontem foi intrigante, tivemos até declaração de amor aqui, interessante, mas eu queria lembrar, se não me engano, vereador Toninho, agora o senhor vai ter que me ajudar, se foi o vereador Nelo Satiro ou se foi o vereador Costinha que trouxe a expressão ver a dor. Foi Costinha? O vereador é aquele que consegue ver a dor. Eu acho que eleva muito a Câmara o debate que o vereador Toninho fez ontem com o vereador Ferrarese, de algo muito, muito, muito importante, né, para o cidadão de Criciúma a respeito da limpeza dos terrenos baldios. E, de novo, de uma lei que nós aprovamos aqui, cuja aplicação não aconteceu. Ora, eu fiquei assim, encantado com o debate que foi feito entre os dois, mas faltou uma coisa. Ele ficou bem feito a parte da Câmara. Eu acredito que faltou ali um complemento, vereadora Giovana, do Executivo intervir e dizer, olha, nós estamos providenciando, estamos estudando o conserto desta lei, o saneamento dessa lei, porque ela foi mal feita, certo? Não funcionou. Então, para o debate aqui do parlamento, onde se parla, ficar completo, eu acredito que faltou sim esse complemento que eu envio a esta casa de um projeto do Executivo que faça o saneamento da lei. É isso. Obrigado a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel, porque o vereador Ademir Honorato passou o seu tempo ao vereador Paulo Ferrarese. Declina, vereador João Batista Belloli. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente nesta casa. Cumprimentar a Amanda Uliano, que estava presente, a todos que nos assistem pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos assistem, gostaria de parabenizar o deputado Vampiro pelas suas ações diante a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, pelas obras realizadas na região sul, a via rápida, o anel de contorno viário que está sendo executado o projeto para a realização da 4ª etapa, da Vila Zulema ao Rio Maina, também a alça do anel viário, o Naspolini, que vai atender aquela região também, da estrada que liga o Farol de Santa Marta, enfim, tantas obras na nossa região, mas fez um trabalho com excelência em todo o Estado. Deputado muito competente, realizador e eficiente. Isso, nós, criciumenses, acreditamos que são poucos os secretários, quem conhece os secretários que passaram pelo governo do Estado aqui da nossa cidade, soubemos o quanto foi importante o deputado Vampiro estar à frente dessa secretaria. Quanto também agora o secretário Acélio Casagrande diante a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, trazendo benefício para a nossa cidade, trazendo melhorias. O Hospital São José, no dia de hoje, abriu tinha 18 leitos de UTI funcionando, a partir de hoje tem 30 leitos de UTI funcionando no Hospital São José.
mais 30 leitos de internação geral também, a partir de hoje, está abrindo no Hospital São José, e as 8 salas cirúrgicas também, as novas também, a partir de hoje abriu em pleno funcionamento. Então, gostaria de agradecer também a presença do secretário Acélio, a sua visita hoje aqui nessa Câmara, falando sobre o Hospital Santa Catarina, Hospital Materno Santa Catarina, pelas ações que vai ser realizada a partir de agora. Foi feito um levantamento, um inventário de todos os equipamentos daquele hospital, da maternidade, e também com o objetivo de realizar e finalizar e colocar em funcionamento aquele hospital materno-infantil. Conseguiu já 1 milhão para o centro de esterilização. Isso é importante, com recursos garantidos. Também o governo do Estado, o Eduardo, tinha prometido para fazer a subestação de energia para atender aquele hospital. Então, também está estudando com o vice-governador para iniciar esse processo daquela estação de energia que vai ser construída lá. Então, que são 2,5 milhões. Então, o secretário e o vice-governador estão de parabéns pela iniciativa. Também há um plano de mudança da UTI neonatal, da onde que está hoje, do prédio velho para o prédio novo, atendendo de 7 para 10 leitos, 10 leitos de UTI. Isso é muito importante, porque vai aumentar o número de leitos e também facilitar, aproximar a mãe do bebê, se for necessário ir para a UTI. Então, percebemos que o governo do Estado, nossos deputados Acélio, o nosso deputado Vampiro e o nosso secretário Acélio Casagrande estão dando um resultado positivo para a nossa cidade e também para o Estado de Santa Catarina. Agradeço a oportunidade, agradeço o tempo do vereador Ademir, por oportunizar esse tempo e para nós esclarecer a toda a sociedade. Certo, parte, vereador. Manifestar o agradecimento ao deputado Luiz Fernando Vampiro e a participação efetiva do governador Eduardo Pinho Moreira nessas ações que atende toda a região sul de Santa Catarina, especialmente a nossa região de Criciúma. Quero cumprimentar e oportuno a sua atuação nesse sentido. Parabéns, estendo os meus cumprimentos aos dois, por gentileza. Obrigado, vereador. Também gostaria de deixar... Eu, às vezes, venho à tribuna e quero falar algo bom, e temos que falar. Ontem eu falei sobre a abertura do ISS na Santa Luzia, e é importante. Mas hoje eu gostaria de deixar, vereadores, aqui nessa tribuna, um esclarecimento que eu venho cobrando há tempo. O vice-prefeito, o próprio vice-prefeito, na gestão passada aqui, como vereador, cobrava de ações muito rápidas para melhorar a quadra lá do Marcílio Dias. E podemos agradecer ao prefeito que está finalizando a quadra, está fazendo a pintura já das bancadas daquela quadra, mas infelizmente um serviço muito mal feito, muito mal acabado. E eu falava também aqui sobre o escoamento da água que tem uma nascente no canto daquela quadra, e não foi feito ainda o corte para canalizar aquela água. Então estão pintando já as bancadas, infelizmente não fizeram isso. Vão ter que cortar os bancos para colocar uma canalização, ou vão querer inaugurar aquela quadra da maneira que vai estar, escorrendo água para o meio da quadra. Se der uma chuva, verte não para fora, para dentro. Então, tentei ligar para a secretária de obras, tentei ligar para a secretária de educação, tentei ligar várias vezes para a própria secretaria. Felizmente, eu não consegui ser atendido essa tarde. Mas espero que tome providência, porque fizeram as autobancadas, sem fazer a canalização, vão ter que quebrar, e agora estão pintando as autobancadas. Então, é o momento, gente. Nós, vereador Giovana, vereador Pastor Jair, nós somos da Comissão de Educação e precisamos estar atentos. É importante nós também estar lá presente e fiscalizar essas ações que o município está fazendo, e precisamos fiscalizar de perto. Obrigado, senhores vereadores. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias.
Requerimento número 67/18, autoria vereador Aldinei Potelec. Assunto: envio de expediente à Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, S.A., solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa o motivo pelo qual há constante falta de energia elétrica no bairro Vila Miguel. Quais as medidas que estão sendo tomadas a fim de resolver esse problema dos moradores que sofrem danos materiais durante as quedas de energia? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nessa noite, os nossos homenageados, também as pessoas que nos acompanham pela TV Cidadã e pelas redes sociais. Eu estive final de semana em mais uma das edições do meu gabinete itinerante, lá na região do Rio Maina, e conversei com inúmeras pessoas, e uma das reclamações e reivindicações dos moradores ali da Vila Miguel, no bairro do Rio Maina, na Grande Rio Maina, é acerca das quedas de energia elétrica na rede da Celesc daquela região. Muitas vezes é constante a queda de energia, a energia fica como aquele que a gente fala, meia fase, e aí muitas pessoas têm sofrido danos materiais, têm queimado seus equipamentos eletrônicos, televisão, geladeira, ar-condicionado. Então, nós estamos, através desse requerimento, pedindo informações à Celesc acerca do motivo, por quê? Qual o problema que isso, o que está ocasionando essas quedas de energia? É problema na fiação? É problema no transformador? É problema na rede elétrica, que de repente é muito velha? Não sei. Mas esse pedido de informações é justamente para que a Celesc possa dar uma resposta aos anseios daquele loteamento, daquela comunidade. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 68/18. Autoria, vereadora Camila Nascimento. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa, pormenorizadamente, qual a finalidade da pesquisa de opinião pública contratada pela municipalidade junto ao Instituto de Pesquisa Catarinense Limitada, IPC, pelo valor global de R$ 75.685 reais, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 4 de julho do ano de 2017. Ainda, que seja encaminhado cópia do contrato número 64/PMC de 2017, entabulado entre as partes, e a documentação referente ao procedimento licitatório, número 84/PMC 2017, processo administrativo número 495402, informar os padrões utilizados e os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada pela parte contratada. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 159/18, autoria vereador Zaério Casagrande, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Tereza Pereira Demétrio, bairro Mina do Mato. Indicação número 160/18, autoria vereador Zaério Casagrande, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Vânia Clara Anacleto, bairro Mina do Mato. Indicação número 161/18, autoria vereador Antônio Manuel, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Pará, bairro Próspera. Requerimento número 69/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda essa Casa Legislativa a seguinte questão: qual a data para a realização de reparos definitivos na pavimentação da rodovia Alquimedes Naspolini, localizado no bairro Mina do Toco? O requerimento está em discussão.
Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 163/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto compactação e colocação de material pedrisco de pedra ao redor do campo de futebol localizado no estádio José Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação número 164/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto substituição das lâmpadas queimadas na subida do Morro das Bananeiras, rodovia Luiz Rosso, bairro Morro Estevão, em direção ao bairro Quarta Linha. Indicação número 165/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto reposição temporária ou remanejamento de remédios para a unidade de saúde do bairro Quarta Linha. Indicação número 166/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto colocação de um portão na unidade de saúde do bairro Argentina. Indicação número 167/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Vida Nova, bairro Recanto Verde. Indicação número 168/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rodovia João Sirimbelli, bairro Morro Estevão. Indicação número 169/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Miguel Antônio Miguel, bairro Ana Maria. Indicação número 170/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Antônio José Valtric, bairro São Sebastião. Indicação número 171/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto limpeza do campo de futebol, situado na rua José Machado de Souza, bairro São Sebastião. Sugere-se roçado de toda a área do campo em torno dele, retirada de entulho e podas de árvores. Acabou. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito novamente aos vereadores a confirmação do quórum. Está em única discussão e votação a moção número 003/2018, de autoria do vereador Júlio Kaminski, aplaudindo a Sociedade Recreativa Mampituba pela realização do 48º Torneio Banana Bowl. Desta forma, gostaria de convidar o senhor Edésio Carminati, presidente da Sociedade Recreativa Mampituba, e também o senhor Flávio Luiz Lopes Júnior, diretor de tênis, para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Obrigado. Sejam bem-vindos. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 003/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras. Eles aumentam lá. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa ouvido o plenário, na forma regimental, o envio de expediente à Sociedade Recreativa Mampituba da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a Sociedade Recreativa Mampituba pela realização do 48º Torneio de Banana Bowl. Idiomas, culturas e tradições movimentaram a região sul catarinense no mês de fevereiro, quando a Sociedade Recreativa Mampituba sediou os Jogos da categoria 18 anos, do 48º Banana Bowl. O torneio internacional de tênis, considerado o maior da América Latina, foi aberto ao público em geral e iniciou no dia 19 seguiu até o dia 24 de fevereiro. Ao todo, mais de 200 tenistas de 35 países participaram da competição. Estiveram ao torneio
25 tenistas classificados entre os 50 melhores do mundo. Foi a segunda vez consecutiva que o Mampituba sediou a competição, cujos jogos finais tiveram a presença de cerca de 500 espectadores no local, além dos que acompanharam as partidas pela televisão através do canal especializado do Band Esportes. Pelas quadras da Sociedade Recreativa Mampituba passaram tenistas da Argentina, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador, Eslováquia, Espanha, Estônia, Estados Unidos, França, Geórgia, Grã-Bretanha, Guatemala, Holanda, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México, Paraguai, Peru, Polônia, República Dominicana, Romênia, Rússia, Sérvia, Suíça, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. O 48º Banana Bowl foi uma realização da Federação Catarinense de Tênis e da Sociedade Recreativa Mampituba. A supervisão foi da Federação Internacional de Tênis, ITF, Confederação Sul-Americana de Tênis, COSAT, e a Confederação Brasileira de Tênis, CBT. No simples masculino, a vitória para o argentino Sebastián Báez. Entre as mulheres, a colombiana Maria Camilo Osório Serrano foi a campeã. Nas duplas, Sebastián Báez e Clemente Tabor, França. Conquistaram o título do masculino Annie Hertel, da Polônia, e Marian Dalaukinski, da Geórgia. Venceram o feminino. Ante o exposto, ouvido o plenário, e atendidas das formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à Sociedade Recreativa Mampituba, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Salas das sessões, dia 2 de março de 2018. Vereador proponente, vereador Júlio Kaminski. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, um cumprimento especial ao presidente Mampituba, Edésio Carminati, ao Flávio Luiz Lopes, diretor de tênis. Quero também estender os cumprimentos à Vanessa, assessora de imprensa, e ao diretor Stanislau Correia, que também está presente na casa. Senhor presidente, essa casa não poderia deixar passar em branco uma competição de tamanha magnitude em que o Mampituba cedia esse 48º Banana Bowl. Isso é uma competição muito tradicional na América Latina, né, que foi criada desde 68, né, em Caracas, na Venezuela, e é a segunda vez que o Mampituba traz para Criciúma essa competição, que envolve assim, a divulgação para alguma coisa em torno de 52 países, né, que acompanharam toda essa competição, toda essa participação dos representantes dos diversos países, já citado pelo nosso secretário. Nessa competição, já participou, inclusive, me permite citar, entre todos aqueles que já participaram da competição, Gustavo Kirten participou, né? E Gabriele Sabatini também participou dessa competição, para vocês verem a dimensão que isso representa. Não vou citar a lista de todos aqueles que participaram, porque talvez nos estenderíamos, e talvez até desnecessariamente, mas merecidamente. Senhor presidente, o Mampituba ele tem diversas atividades esportivas, né? E aí eu citei algumas delas, competições de showball, futebol suíço, 40, 50 anos, é isso, né? Bocha, canastra, dominó, futebol, natação, tênis, sinuca, squash, entre outros. O importante, e o que me levou a fazer essa proposição, e é claro que eu conto com a aprovação de todos os vereadores, é que, na realidade, frente a tantas dificuldades, tantos problemas, né, a gente vem aqui, sobe a tribuna, fala de buraco, fala de problema da saúde, fala de problema de todas as ordens. Mas é importante a gente dar destaque para aqueles que realmente mexem, movimentam e faz com que turistas venham à nossa cidade. Movimentam o hotel, movimentam restaurantes, movimentam, enfim, toda a cidade.
Fala-se em situações pontuais, porque o clube tal faz isso, o clube tal faz aquilo, mas a Sociedade Recreativa Mampituba, ela tem uma participação muito efetiva na cidade. Ela se envolve, ela leva para dentro uma comunidade que praticamente é uma cidade dentro de uma outra cidade. E esse destaque eu faço pela importância que é a cidade de Criciúma e da forma como ela está sendo divulgada. Vejam, a Band Esporte, é isso, né? A Band Esporte fez a divulgação em tempo real para mais ou menos 52 países. 52 países que estavam acompanhando esta competição trazida pela própria Sociedade Recreativa Mampituba. Ou seja, a cidade, representadas por nós vereadores, não poderíamos deixar passar em branco esse momento tão importante. E que parece que ocorre, viu, presidente, de uma forma tão discreta. Né? Parece que as coisas, parece que é discreto, parece que a gente a coisa não explode, não aparece, talvez, da forma que devesse aparecer. Então, que nós, neste momento, divulguemos, através dessa moção, né, e dar o valor que realmente o Mampituba, a Sociedade Recreativa, merece, por estar promovendo a cidade de Criciúma, não teria outro sentido, se não fosse através de uma moção de aplauso representado pelos 17 vereadores e o Poder Legislativo da cidade de Criciúma. Por isso eu quero cumprimentá-los e receba esse singelo gesto da Câmara e da sociedade criciumense pelo magnífico evento e pela importância que vocês dão e a divulgação que vocês geram para a cidade de Criciúma. Muito obrigado, viu, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vou ocupar os 10 minutos. Boa noite, presidente Edésio, diretor Flávio, funcionários do Mampituba, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras. Gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o Gilberto Bergman, presidente do Conselho Deliberativo. Gostaria de mandar um abraço para o Nelson Gaidzinski, presidente do Conselho Fiscal. Aliás, fui membro do Conselho Deliberativo e muito me honra. Um dos segredos do Mampituba, esse sucesso todo, exatamente se dá pela existência desses conselhos. Eu acho que serve até para nós, né, como fiscais do nosso executivo, como trabalha o Conselho Deliberativo da Sociedade Recreativa Mampituba. Isso faz ela funcionar, faz ela evoluir. Como trabalha o Conselho Fiscal da Sociedade Recreativa Mampituba. Eu acho que são dois pilares que justificam, presidente Edésio, o sucesso da sociedade até agora. Nós estivemos lá no evento, imagina, 200 atletas, são 200 vagas de hotel. Tentei falar com 2 atletas russas sobre a Copa do Mundo que vai ter lá, tive uma certa dificuldade, né? Mas, enfim, presenciei a final feminina, onde tinha uma colombiana bem magrinha, bem frágil, mas campeã, né? Derrotou uma americana poderosa, uma grandalhona lá, e aquela magrinha, frágil, não tinha nada de frágil, né? Ela destroçou a americana. Mas, enfim, esse evento, então, ele consagra, mais uma vez, a Sociedade Mampituba. Quero parabenizar a diretoria executiva. Vocês pegam agora o clube, vem de uma sequência de diretorias executivas que tiveram grande sucesso. Os senhores vão ter grande dificuldade de manter esse padrão de sucesso. Mas começaram muito bem com esse evento. Aliás, começaram bem demais, né? Vão ter que segurar a peteca agora, Flávio, para manter todo esse pique. Então, parabéns mais uma vez, e eu acho que a Câmara de Vereadores faz o mínimo, que é reconhecer aqueles que fazem a diferença em nosso município. Parabéns. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, eu gostaria de parabenizar nessa noite a Sociedade Recreativa Mampituba, agradecer ao presidente Edésio Carminati, também ao Flávio Luiz Lopes, diretor de tênis, ao diretor Stanislau Correia, também a Vanessa, assessora de imprensa, e a todos que compõem
a grande família Mampituba, da qual nós, associados, fazemos parte e nos orgulhamos a cada momento, a cada evento que a diretoria proporciona para a cidade. E realmente o Mampituba, ele é um grande orgulho para todo cidadão, para todos que frequentam a sociedade Mampituba. E com certeza esse evento ele deu uma demonstração de que é possível pensar no esporte diante de tantas dificuldades. Deu um exemplo para a cidade de Criciúma, inclusive para o poder público municipal, que de fato precisa dessas entidades para fortalecer o esporte aqui na nossa cidade e valorizar a nossa cidade, diante não só de outras cidades, de outros estados, mas de outros países. E eu aproveito a oportunidade aqui, Edésio, para parabenizar a nova diretoria, você como presidente. Não tenho dúvida nenhuma da sua qualidade de gestão e da sua competência à frente desse clube tão importante e do sucesso que vocês terão ao longo dos anos da sua gestão. Então, desde já, o meu agradecimento enquanto sócio do clube, enquanto cidadão criciumense. Enquanto vereador, gostaria de parabenizar o vereador Júlio Kaminski pela iniciativa. E essa casa tem esta obrigação, porque esses 17 vereadores são eleitos pelos munícipes de Criciúma, e esse é um agradecimento público da cidade. É um documento oficial onde Criciúma agradece as entidades e as pessoas que fazem a diferença aqui na cidade. Então, desde já, conte com o meu apoio, vereador, e parabéns ao Clube Mampituba por mais essa iniciativa de êxito. Um abraço. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, então está em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão para alguns minutos para fazer a entrega aqui na frente no plenário e passar a palavra ao presidente do clube e também ao diretor de tênis. A sessão está suspensa. Esse aqui é mais profissional da época de pegar e como? Tá funcionando isso aqui? Tá funcionando? Vê os dois microfones. Bom, deixar a parte técnica para eles aí. Bom, senhores, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu, de antemão, passo a palavra e a moção ao autor desta proposição, Júlio Kaminski. Mais uma vez, senhor presidente, quero registrar a importância, que representa a entrega desses simples, mas expressivo valor pelo que representa a Sociedade Recreativa Mampituba para a cidade de Criciúma, e a homenagem exatamente pela competição realizada, que foi o 48º Baranabol. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, presidente. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Em cumprimentando o presidente, cumprimentar os demais, Júlio, muito obrigado pela iniciativa. Nós, da família Mampituba, nos sentimos muito honrados. Se considerarmos hoje todos os sócios familiares, nós temos em torno de 13 mil associados. Nós temos 150 funcionários hoje. Nós somos um pequeno município. E realmente administrar um município não é fácil. Mas nós contamos com uma diretoria aí muito técnica, muito ativa, muito participativa. O Banana Ball, ele aconteceu aqui o ano passado a primeira vez. E ao final do torneio,
foi feita uma moção pelos treinadores e pelos atletas para que nos próximos 3 anos fosse efetuada aqui em Criciúma. Pelas nossas condições do espaço físico, a nossa estrutura. São atletas que participam de competições no mundo inteiro. Então, olha, eles conhecem muitos lugares que têm capacidade técnica de acolher um torneio, dessa magnitude. Então, nós somos agraciados em poder, e o que nos satisfaz não é ter o torneio no clube, como foi falado, isso movimenta a economia da cidade, né? Movimenta os hotéis, movimenta restaurante, o pessoal de táxi e Uber nunca ganharam tanto dinheiro, tá? Mas o Banana Ball, ele é só um evento, tá? Nós temos eventos, que até eu vou pedir para o Flávio descrever, que movimentou muito mais a cidade também. Então, a nossa pequena participação no desenvolvimento da cidade e na economia, né? Muito obrigado a todos, um abraço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Câmara dos Vereadores pela homenagem ao Mampituba, em especial que respondo pela diretoria de tênis. E gostaria de estender essa homenagem à CBT, Confederação Brasileira de Tênis, que esse torneio Banana Ball ele teve prestes a sair do Brasil. A CBT ela bancou, ela assumiu essa responsabilidade, manteve dentro do Brasil. E agradecer também à Federação Catarinense de Tênis, na figura do presidente Alexandre Farias, que trouxe esse torneio para Santa Catarina, e uma Mampituba porque trouxe esse torneio para Criciúma. Então nós temos 3 entidades aí que participaram para que esse torneio, importante torneio mundial, se mantivesse aqui. O Banana Ball é um torneio que movimentou a cidade, mas teremos vários outros torneios durante o ano. A exemplo, por exemplo, teremos agora em maio um torneio brasileiro, infanto-juvenil também, a exemplo do Banana Ball, que teremos aproximadamente 450 atletas. 450 atletas que virão com seus treinadores, com pais. Então são torneios que movimentam a cidade. Temos torneios no âmbito brasileiro, que é esse brasileiro, e estaduais também. Em julho teremos o estadual, participação em média de 300 atletas. Agora, em abril, temos um campeonato de beach tênis também, expectativa de 250 a 300 atletas. Então, são torneios que eu falo da parte do tênis, né? São torneios que movimentam a cidade, movimentam a rede hoteleira, movimentam restaurantes, bares. E acho que é isso que o Mampituba vem desempenhando. E agradeço o apoio de toda a cidade. Obrigado, presidente. Presidente, põe nas mãos do presidente também. Obrigado, viu? Muito obrigado.
Não. Qual é esse aqui que a votação é eletrônica? Tá. Reabertos os trabalhos. Senhores, reaberto os trabalhos. Está em única discussão e votação o projeto de lei de resolução número PR 002/2018, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos de resolução número 001 de 2015, de 1º de abril de 2015, que institui o projeto vereador Mirim e dá outras providências. Dispensa dos pareceres e inclusão na pauta desta sessão, consoante artigos 112 e 116 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Seu voto? Votação liberada. Não vota esse não. O projeto foi aprovado. Não estou vendo lá. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Legislativo, número PLC, PL 001 de 2018, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que suprime o parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar, número 233, de 16 de outubro de 2017. A Constituição de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade e encaminhou a deliberação deste plenário. Está em discussão o parecer de ilegalidade. Com a palavra, o vereador autor, Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras e público que nos assiste pelas redes sociais. Nós vamos fazer um pequeno debate aqui sobre a Lei Complementar da 233/2017. Foi um projeto de reestruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. E nós fizemos um PLC no sentido de sanear um desvio dessa lei. Na verdade, para suprimir o parágrafo que dizia o seguinte, no artigo 7º. O artigo 7º diz o seguinte, que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil será dirigida pelo coordenador nomeado por ato do chefe do Poder Executivo. Entre os servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de agente de defesa civil instituído por essa lei. Então, isso nunca aconteceu. Ocupantes do cargo de agente de defesa civil. Esse cargo, vereadores, ele tem 29 competências. Nada contra quem absolutamente está dirigindo, coordenando a defesa civil, isto não é uma questão pessoal, apenas que no parágrafo único desse artigo 7º, até esta nomeação, foi criado ali um penduricalho, onde qualquer agente de fiscalização do município poderia ser, eu imaginava que fosse temporariamente, fazer aquela coordenação. Veja bem, nós estamos falando de defesa civil, que é algo muito sério. Exige muita competência, muito conhecimento específico. E, então, fui estudar essa lei e encontrei esse parágrafo que na opinião desse vereador, frauda a própria lei. É uma fraude da própria lei. E continua em vigor, e continua funcionando. Pior ainda, no artigo 22 dessa mesma lei, diz que fica reestruturado o Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundec. Não existe, não aconteceu. Eu pergunto aos vereadores, fiscalizar, cobrar aquilo que está aqui previsto nesse artigo 22, é interferir na iniciativa do prefeito, conforme o laudo opinativo
aqui do jurídico da Casa? Ou é simplesmente o exercício da função de vereador? Fiscalizar a existência e a aplicação da lei que veio do próprio Executivo. Então está lá para qualquer vereador tomar uma atitude, pastor Jair. Não foi feito. Artigo 22. Olhando um pouquinho melhor a lei, lá no seu artigo 14º, diz o seguinte, será criado, desculpa, eu já falei do fundo, né? Será criado, não é nesse artigo, mas também nessa lei prevê a existência de um fundo municipal para a defesa civil. Foi criado, pastor Jair? Existe esse fundo? Também não foi. Eu pergunto, se algum vereador fizer essa cobrança, está fiscalizando esta lei, ele está interferindo na iniciativa do prefeito ou ele está exercendo o papel de vereador? Então não abro mão dessa prerrogativa do vereador, onde se estabelece uma lei para se reestruturar um órgão e que se permite que uma fraude à própria lei. Então, esta coordenadoria será dirigida pelo coordenador, nomeado pelo ato do chefe do Poder Executivo, entre os servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de agente de defesa civil. Volto a repetir, um cargo que exige 29 competências. Nós vamos ter que ir até o final do mandato, vereador Salésio, para cumprir a lei? É isto? Então, suprimir um parágrafo, eu entendo que de forma alguma estou interferindo na iniciativa do prefeito. Estou saneando uma lei. Estou corrigindo uma aberração dentro da própria lei. Quer dizer, se faz a lei, se estabelece os critérios e coloca lá um penduricalho para não cumprir nada. Perfeito, vereador? Então, gostaria de pedir a derrubada desse parecer, porque eu entendo que a função é prerrogativa do Legislativo, eu não tenho dúvida alguma, fiscalizar, como foi dito aqui hoje nessa tribuna, pelo vereador Miri, o cumprimento das leis que nós aprovamos no ano passado. Então, gostaria que também esta Lei 233 de 2017 viesse a ser cumprida, tanto o Fundo Municipal de Defesa Civil, que não existe, que seja feito, tanto esse conselho, que a lei prevê que também não foi feito. Quer dizer, cabe a nós, vereadores, exercer essa cobrança. E no caso desse parágrafo, quer dizer, a simples supressão de um parágrafo de uma lei, no meu modo de ver, não significa de forma alguma alterar ou me inferir naquilo que é prerrogativa do prefeito, iniciativa do Executivo. Apenas cumprindo o nosso dever de fiscalizar e exigir aquilo que nós mesmos aprovamos. Obrigado. O parecer então, peço a derrubada do parecer, né? O parecer de legalidade e constitucionalidade continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o parecer está em votação. Votação eletrônica em favor do parecer. Este projeto... Aprovado o parecer de legalidade, o projeto será arquivado. Rejeitado o parecer de legalidade, o projeto será discutido e votado ainda nesta sessão. A votação está liberada. Do parecer. O parecer foi aprovado por 10 votos favoráveis e 4 contrários. O projeto será arquivado. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 19 de março do corrente, segunda-feira em horário regimental. Boa noite a todos.